Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A ideia desse vídeo é falar sobre estratégia de ativação no CRM. Então, a gente vai falar aqui de uma maneira um pouco mais específica de como que você consegue de fato usar o CRM de uma maneira com que você consiga ativar melhor e de forma mais constante os seus clientes, sem que você tenha de fato um trabalho muito maior para isso. Então, sem depender de time, sem depender de alguma outra pessoa para fazer isso, e a gente vai falar de como deixar isso de uma forma meio que automática, meio não, 100% automática para assim que novos clientes ou novos leads, ou você adicionar uma nova base ali dentro do seu CRM, ele já tenha todo o mecanismo estruturado para você fazer os follow-ups de forma estratégica, para você também ter todas as ativações bem configuradas ali dentro do seu negócio. Importante falar que isso daqui vai valer para qualquer tipo de negócio, então se você tem uma clínica de estética, se você tem um negócio de tecnologia, se você é infoprodutor, enfim, independente do que você vende, se é produto, se é serviço, o que a gente vai falar aqui são estratégias que quase todo negócio que eu vi precisa e que a maioria deles não tem. Então pode ser que você tenha alguma coisa aqui que você ainda não tem, daí é interessante você já aplicar. E aí, além disso, tem outras coisas também que são importantes, mas a gente vai falando ao longo aqui do vídeo. Então vamos lá, eu vou mudar de tela aqui para apresentar um pouco mais o nosso ClickUp, né? Mas na verdade aqui eu vou usar como se fosse um Miro aqui para ir desenhando e vocês terem um pouco mais de visibilidade do que eu for construindo aqui, tá? Então a ideia aqui é eu ir construindo como se fosse um mapa mental e falando ali o que eu faria, o que eu não faria, o que eu acho que pode fazer sentido para qualquer tipo de negócio. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é para que a gente precisa de um mecanismo de CRM, como que a gente consegue de fato usar ele para fazer as ativações. Então, existem, dentro do mecanismo de CRM, existem alguns tipos de ativação, tá? Que a gente pode falar aqui. Então, o primeiro deles é a ativação, ela pode ser contínua. A ativação, ela pode ser esporádica. Ela pode ser cronológica, por etapa, barra perfil, ou por ações, que aí aqui normalmente isso daqui é mais quando tem algum tipo de aplicativo ou algo nesse sentido, porque aqui a gente consegue colocar por exemplo, ações dentro do app ou fazer alguma coisa com lead score, tá? Colocar lead score. Beleza. Mas não vamos focar nisso aqui por enquanto. Vamos focar no que interessa a gente, que na verdade são esses 4 primeiros, né. Mecanismo de CRM, você tem que ter uma estratégia contínua. Então, para quem entra na sua base, você eventualmente vai lá e vai ficar mandando conteúdos para esse cara. A mesma coisa você vai precisar uma parte esporádica. Por exemplo, quando você precisa fazer uma campanha de Black Friday, por exemplo, ou uma campanha de aniversário, algo nesse sentido. Você tem que ter uma campanha cronológica, então, por exemplo, quando é aniversário do teu cliente, pô, por que não disparar algum desconto para aquele mês, para aquela semana ou para os próximos X dias, ou simplesmente mandar um parabéns ou algo nesse sentido, sabe? E aí a gente vai ter, por último, por etapa e por perfil. Na verdade, por etapa ou por funil. O que isso quer dizer, né? Quando o lead ele chega em uma determinada etapa do funil de vendas, você faz alguma ação. Por exemplo, dispara uma mensagem, um SMS, um e-mail, alguma coisa nesse sentido. Ou por funil, então ele entrou no funil, por exemplo, de pós-vendas, você consegue já mandar o código de rastreio ou alguma coisa nesse sentido que for interessante para o seu negócio. Mas repara que independente do seu negócio, você sempre vai ter que ter isso aqui, ó. Sempre vai ter que ter uma campanha contínua, que aí poderia ser, por exemplo, normalmente a gente fala contínua, eu gosto de falar que é life cycle, tá? Life cycle é é como as grandes empresas elas chamam essa estratégia, e ela é como se fosse uma newsletter. Então você tem aqui uma das estratégias pode ser ter uma newsletter para você disparar ali para aqueles clientes. Enfim, sempre que tem alguma coisa nova, você vai adicionando uma nova informação ali dentro dessa estratégia contínua.
e todo mundo que entrar na sua base sempre vai ficar recebendo aquelas informações. Então, tudo que você for adicionando nesse fluxo vai ser disparado para todo mundo em uma cadência que você definir. E aí, quando eu falo cadência, eu estou falando de qual que vai ser o timing entre os disparos, tá? Quando eu falo cadência, é exatamente isso que eu quero dizer. Qual que vai ser o tempo entre cada um desses disparos e que você vai fazer ali dentro do seu sistema, tá? Então, dentro da estratégia, você tem que ter uma contínua. Então, pode ser uma newsletter, pode ser falando sobre os benefícios do seu produto, sobre cases de sucesso. Enfim, isso daqui é muito mais como um caso, né? Estudo de caso, de sucesso, alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar todos, que eu acho que vai facilitar aqui para você entender, e depois a gente vai entendendo melhor como que a gente consegue construir cada um deles, tá? Então, você tem essa que é contínua aqui. Todo mundo que entrar na sua base, todo mundo que estiver dentro do seu banco de dados, ali dentro do seu CRM, você vai conseguir fazer esse tipo de disparo. A esporádica, ela é para uma campanha. Então, normalmente eu uso como uma campanha de Black Friday. Isso daqui é clássica. Ou uma campanha de aniversário da empresa. Sabe esse tipo de coisa? Então, pô, preciso vender mais esse mês. Cara, você vai fazer uma campanha esporádica. Então, você vai lá e faz uma campanha. A grande maioria das empresas sempre faz as ativações da base em campanhas esporádicas. Então, dando mais desconto, falando sobre oportunidades de compra, só que essa não é a única maneira de você fazer os follow-ups. Eu vou entrar um pouco mais nisso, um pouco mais para frente, tá? Falando sobre, em seguida do mecanismo do CRM, a gente vai falar sobre modelos de ativação dentro do CRM. Então, a gente vai chegar nisso também, tá? Mas vamos primeiro terminar aqui o mecanismo, que eu acho que isso daqui é super importante. Então, você tem a contínua, tem a esporádica, tem a cronológica. Então, por exemplo, disparo de aniversário do lead barra cliente. Eu vou colocar aniversário do lead e vou colocar a mesma coisa para cliente, porque pode ser coisas diferentes. Tá? Então, normalmente, na validação desse fluxo, ele começa, então tem um cronológico ali, quando a data de aniversário é hoje, então ele vai iniciar esse fluxo. Esse pode ter um filtro, se ele é lead, se ele é cliente. E a partir disso você bifurca e constrói a sua estratégia com base nisso. E aí você tem por etapa e por funil. Então, funil comercial, funil de pós-vendas e assim por diante. Você pode ter dentro desse funil, também pode ter por etapa. Etapa 1, etapa 2, assim por diante. Então, como que normalmente eu gosto de fazer isso daqui? Entrou dentro do funil comercial, já adiciono ele aqui na nossa estratégia de life cycle. Então, ele entrou no funil comercial, é a primeira vez que ele está em negociação, coloco ele dentro do funil de life cycle, da cadência de disparos de life cycle, perdão. E aí, conforme ele vai avançando nas etapas de negociação, eu vou fazendo alguns disparos. Então, dentro do funil comercial, vamos supor que é uma operação inbound, em que o lead chega a partir das redes sociais, investimento em Google, Meta Ads, alguma coisa nesse sentido. Você consegue ter aqui uma etapa de reativação 1 e uma reativação 2. Tá? Vamos supor que a gente só tem essas duas etapas aqui nesse funil. Então, quando ele entra numa etapa de reativação 1, aí sim entra uma regra. Então, quando isso acontecer, então, o que a gente vai fazer? Disparar uma mensagem de tentativa de contato. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, assim que ele entra, a gente dispara uma tentativa de contato. Quando ele vai para um segundo, a gente vai adicionar ele em uma sequência de disparos de tentativa de contatos 2. Então, o que eu estou fazendo? Uma sequência, é uma sequência de disparos. Disparar uma mensagem única é uma mensagem única. Então, aqui, sei lá, eu tentei o lead preencher o formulário. Eu tentei uma primeira reativação. Ao invés de eu ir lá e mandar essa mensagem, eu consigo simplesmente programar para eu mover esse card para uma reativação
e o próprio sistema faz o disparo da mensagem para esse lead, para essa oportunidade. Então, isso é uma automação que eu gosto de fazer ali dentro do CRM, que facilita o trabalho, independente de quantas pessoas você tem no seu time, se você tem comercial, se você não tem, enfim, isso sempre vai ser interessante para o seu negócio, para você ter as principais informações que você tem que seguir, o passo a passo, o processo que você tem que seguir ali dentro do seu negócio. Eu gosto de traduzir isso em tecnologia aqui dentro do CRM. Então, nessa primeira etapa, por exemplo, é disparar uma única mensagem. E aí, vamos supor que depois de 2, 3 dias, eu posso criar uma automação para o próprio sistema pegar de reativação 1, se o cara não respondeu, e jogar para reativação 2. E aí, quando eu jogo para reativação 2, eu não vou só disparar uma mensagem, eu vou disparar uma mensagem, um e-mail e um SMS. Então, eu vou fazer uma sequência de disparos para essa oportunidade, para esse lead. E aí, eu adiciono ele numa sequência pré-definida que tem ali dentro do CRM. Então, é assim que eu gosto de fazer as automações por etapa e por funil comercial, de pós-vendas, alguma coisa nesse sentido. Funil de pós-vendas também posso avisar alguém do time, algo nesse sentido. E por ações, isso daqui eu não vou entrar muito agora, mas vamos supor que você tem um aplicativo. Então, por ações dentro do teu app, isso aqui com certeza seria algo que eu faria se eu tivesse um app, um negócio com algum tipo de aplicativo, que é muito do que a gente fazia ali em uma das unidades de negócio no G4, enquanto eu trabalhei lá, no G4 Scale, por exemplo, que tem um aplicativo ali dos membros. Então, quando ele entra em algum arquivo, ele finaliza alguma aula, baixa algum material, isso vai aumentando ali, vai para dentro do CRM, a gente vai compilando essas ações ali que ele teve dentro do app, e a gente vai aumentando o lead scoring dele, que significa que ele está mais engajado ou menos engajado. E a gente consegue ter ações com base nisso, criar gamificação, premiações, assim por diante. Tá? Então, se eu tivesse um aplicativo, eu faria por ações, como eu não tenho, pelo menos não por enquanto, então isso daqui eu não vou olhar nesse momento, tá? Então, como que funciona o mecanismo de ativação dentro de um CRM? A gente está falando disso aqui. Então, com base em life cycle, que independente de quem é a pessoa, você vai fazer esse disparo. Esporádica, que é algumas campanhas específicas você vai disparar para alguns clientes, e aí esse esporádico pode ser que não seja toda a sua base de contatos, por exemplo. Cronológica, ela é como se fosse um life cycle, só que ela é baseada em alguma data de aniversário, vencimento do pedido, alguma coisa nesse sentido que dá para você colocar aqui. E por etapa ou por funil comercial, que aí você consegue fazer com base nisso. Tá? Enzo, e por que isso daqui é importante? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, quando você vai fazer algum tipo de follow-up nos seus clientes, você tem que tomar muito cuidado para não ser chato. Porque normalmente os clientes eles saem da sua base de contatos, né? Eles fazem o famoso opt-out, né? Que eu optei por sair dessa lista de mensagens de disparo e etc. Porque você não está agregando valor o suficiente na vida dele. Então, como que você consegue fazer isso? Quando você vai fazer uma estratégia de ativação dentro do CRM, qual que é o principal cuidado que você tem que tomar? Você não só deve fazer uma estratégia de follow-ups. Então, pô, Enzo, veja essa campanha, olha só o preço, isso daqui mudou. Então, ou até melhor, follow-ups e promoções. Muito provavelmente você está fazendo só esses dois. Só que tem o terceiro, que ele é o mais rico, que é o que faz você construir relacionamento com o cliente. Que são justamente os disparos de relacionamento. Que aqui está a grande mágica do CRM. Porque o que acontece? Você tem isso tudo. O CRM ele é uma sigla para Customer Relationship Management. Ou seja, relacionamento de tudo que acontece com o cliente ali. Todas as mensagens, todas as ligações, todas as notas, todas as compras, preferências, tipo de negócio, se tem filho ou se não tem filho, se gosta de verde, preto, branco, amarelo, azul. Tudo que for importante para o seu negócio tem que estar dentro do CRM. E tudo que está dentro do CRM você consegue usar como gatilhos para fazer aquelas estratégias de ativação, só que nesses 3 modelos. Muito provavelmente você está usando hoje só os follow-ups, então você coloca aqui para
depois de, sei lá, 4 dias da oportunidade no funil comercial, disparar mensagem X. Muito provavelmente você está fazendo isso. Ou se você não tá, isso daqui é o básico que você deveria estar fazendo. Promoções. Cara, isso daqui muita gente usa como sendo uma lista de transmissão dentro do WhatsApp, só que isso é uma bosta porque você não consegue otimizar com base nisso. Então, pô, beleza, você fez uma ativação, uma promoção específica. Quem que dessa base que você ativou, quem que fazia sentido de fato receber essa mensagem, ou essa ativação, essa promoção? Quem que não fazia sentido? Dessas que faziam sentido e você de fato disparou, qual que foi a taxa de resposta? Qual era o perfil? O que, que eles tinham de igual, de diferente? Porque isso é teste A/B. Isso não tem certo, não tem errado. Isso é o que as grandes empresas fazem e você consegue construir seu negócio com base nisso. Então você tem que ter uma estratégia de follow-up, você tem que ter uma estratégia de promoção. Então, por exemplo, desconto, sei lá, Black Week. Black Week com 50% de desconto. Isso daqui é maravilhoso, só que você não pode fazer sempre. Se o cara acabou de comprar, você nunca deve colocar uma Black Week na semana seguinte que o cara comprou. Senão ele vai ficar puto porque ele pagou o dobro do preço que você está colocando agora. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado. E aí, por fim, a de relacionamento, que é a mais importante de todas. Por que, que ela é a mais importante? Porque é aqui que você consegue, de fato, se relacionar com o seu cliente. O que, que isso quer dizer? Você consegue gerar proximidade, você consegue gerar identificação, e você consegue dar permissão para esse cara tomar algum tipo de ação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem disparos específicos de relacionamento, que é o que eu estou colocando aqui, você vai parar de enviar só mensagem de desconto, só fazer follow-up e cobrar quando a pessoa precisa te responder alguma coisa. E você vai começar a falar alguma coisa no sentido de: Enzo, parabéns pelo aniversário da Nola, que é sua cachorra. Espero que ela esteja bem. Mais um ano de muito amor para você por aí. Abraços, Zeste, por exemplo. Poderia ser uma ativação dentro do nosso CRM. Lembra que tudo que a gente tem de informação dentro do CRM, a gente consegue usar isso para gerar relacionamento. E a gente não só consegue, como deve usar isso a nosso favor. Então, pô, Enzo, vi aqui que você entrou no nosso carrinho. Eu vi que você se interessou pelo produto X. Mas olha, não sei se você ainda está interessado nele, mas tem o produto Y e Z que outras pessoas também gostaram de dar uma olhada. Isso não é uma recuperação de carrinho, necessariamente. E isso é algo que pode gerar identificação. Então ele fala: porra, caraca, eu gostei desse produto e ele está me indicando esse outro que também posso ter interesse. E assim por diante. Ou até mais. Fala: pô, Enzo, nessa Black Week, eu sei, não sei se você recebeu a nossa promoção de Black Week na semana que vem, mas, pô, o seu aniversário de casamento com a Camila tá chegando perto. Que tal aproveitar para fazer um upgrade, ou para fazer uma viagem, ou para comprar um procedimento, ou para comprar XYZ produto ou serviço? Excelente ativação. Você está usando a identificação da pessoa a seu favor. E de permissão. E aí aqui você pode começar a colocar coisas controversas e até gatilhos de venda, mas como uma forma de relacionamento. Enzo, eu não sei se você chegou a falar com a Camila, mas eu tenho certeza que ela gostaria que você tivesse XPTO benefícios dentro da sua empresa. Pô, como assim? Então, a partir do momento que você tem, e aí aqui eu sempre recomendo pegar 3 informações, tá? Quando a gente está falando de negócio, a gente tem algumas informações que eu julgo essenciais para uma boa ativação, que são: isso daqui é, cara, nome, e-mail, telefone é básico, tá? Então, nome, e-mail, telefone, você precisa pegar essas informações. O que eu gosto de colocar? Aniversário, mas isso daqui eu normalmente pego só para quem é cliente, não para leads. Porque, cara, você não vai perder tempo do lead falando qual que é o aniversário dele. A não ser que seja parte do seu processo, você pegar o CPF da pessoa,
para fazer alguma consulta ou pedir informação ali da CNH ou algo nesse sentido, você já pode aproveitar para pegar o aniversário, que inclusive é a melhor oportunidade que tem. E também as demais informações importantes para o seu negócio. Então, para mim, eu vendo para outras empresas. Então, meu negócio é B2B. Então, o nome da empresa é algo importante aqui para mim e eu sempre coleto ali, inclusive dos leads. Tamanho da empresa, etc. Isso daqui eu pego também, mas, enfim, isso aqui já é o básico para você conseguir começar a correlacionar as informações dentro do CRM para fazer ativações assertivas. Então, por exemplo, vamos supor que você já tem aqui meu nome, você já tem meu e-mail, tem meu telefone, tem meu aniversário, tem o nome da empresa. Então, você consegue criar uma ativação falando: pô, Enzo, vi essa notícia da Zest e queria te fazer uma pergunta. Tem 2 minutos pra gente falar? Pô, como assim o cara sabe meu nome, ele sabe o nome da minha empresa, ele viu algo que pode me interessar, porque às vezes ele viu uma notícia que eu não vi. Tenho 2 minutos para conversar, vamos lá. Pronto, você acabou de gerar uma nova oportunidade de venda. Porque todo ponto de contato que você tem com o seu cliente é uma nova oportunidade de venda. Então, você pode ter isso no aniversário. Então, pô, Enzo, parabéns, aqui, esse é o mês de aniversário, etc. Muito bom ter você aqui com a gente, tal, etc. E o telefone é legal porque o telefone ele te dá uma capacidade de enviar mensagem no WhatsApp e por SMS. Isso aqui é muito, muito legal. Por quê? Porque, pô, você pode ter uma ativação inicial muito provavelmente pelo WhatsApp, que é onde, sei lá, se você faz algum anúncio na Meta, a pessoa cai no WhatsApp. Do WhatsApp, muito provavelmente vai tentar fazer algum disparo de e-mail. Então, oi Enzo, muito bom ter você por aqui, vi que você se interessou, tal. Você acabou de preencher esse formulário, em breve alguém do nosso time vai entrar em contato com você, mas olha só essas novidades que a gente tem aqui dentro da empresa. Ponto. Caiu ali dentro da estratégia de Lifecycle. E depois de 3, 5, 10 e-mails que ele não abriu, ou de 2 mensagens no WhatsApp, você pode vir aqui e enviar SMS. SMS é um pouco mais caro, é pago por mensagem, então você vai usar aqui com mais parcimônia. E aí, você pode usar um SMS justamente para falar sobre isso. Pô, Enzo, tava tentando falar com a Zest, não consegui. Tô tentando falar com você, mas você não tá respondendo minhas mensagens no WhatsApp. Consegue dar um. Vou te dar um follow. Vou fazer um follow-up daqui 2 minutinhos para você ter o meu contato de novo e poder salvar. E aí, depois de 2 minutos, você vai lá e envia um outro WhatsApp. Você entende que por aqui você consegue ter um blend, uma mistura de canais, e aí você está de fato usando a omnicanalidade a favor do seu negócio, porque você vai ter WhatsApp, e-mail, SMS, tudo junto e misturado, e todas as estratégias se conversando entre si. Então você vai ter uma base de ativação, né, que você vai poder ativar de maneira muito orgânica, que é o que a gente chama de life cycle, que ela é always on, ela está sempre ali, sempre funcionando, sempre vai colocar coisa nova lá. Se a pessoa chegou até o final, assim que você adicionar uma nova informação no final, ele vai receber também. E aí a ideia é que você tenha vários de life cycle para você ir, quando o cara termina um, ele volta para outro, enfim, vai virando aquele mecanismo infinito, né, que a gente chama de como se fosse um flywheel ali infinito. E você vai tendo as outras estratégias de ativação, obviamente seguindo ali todas as informações essenciais que você coletou para o seu negócio para poder fazer esse tipo de coisa. Então, bom, espero que você tenha conseguido abrir um pouco a cabeça do que é possível de fato construir de estratégia de ativação dentro do CRM, pensando dessa forma. Aqui acabei sendo bem simplista, mas se você quiser uma ajuda para como traduzir isso dentro do seu CRM, ou se você não tiver tiver interesse em ter, fala comigo, fala com a Zest, que a gente vai ser um prazerzaço poder te ajudar nessa missão e poder começar a estruturar as coisas para de fato o seu negócio funcionar mais no automático. E aí não é para ele não depender de você, mas sim para você poder ter um pouco mais de autonomia para fazer outras coisas que também são importantes dentro do teu contexto. Abraço.